Então, pessoal, tudo bem? Boa noite, o Christian e o Ricardo não estão conseguindo falar com fone. Quer se apresentar aí, Rodrigo? Sou analista já de estoques, né? Desde 99, 26 anos já. Aham, Então, conheço um pouquinho aí. beleza. Mas eu atuo mais na parte de desenvolvimento da TPPE Ah, é? e tudo mais. Né? Eu Tem fiquei mais funcionais e os desenvolvedores. Eu sou mais desenvolvedor. mais desenvolvido. Eu fiquei na inovação aí desde 2015, eu estou aí dentro. Ah, tá. Não, é assim, só que eu entrei, só que é assim, né? Eu entrei na TOTS em 99, fiquei até Uhum, 2001, fiquei até 2001 lá, depois fui trabalhar na consultoria, depois eu abri a consultoria, fiquei 6 anos com uma consultoria minha, tive até 8 analistas. Depois eu fechei na consultoria, fui trabalhar em outras consultorias, ou agora faz uns 15 anos que eu estou trabalhando ou para consultorias ou direto para clientes, né? uhum. Eu tô nessa. Ah, beleza, cara. Então, vamos começar aí, pessoal. Primeiramente, obrigado aí pelo tempo de vocês, por estarem aqui com a gente, aprender um pouco mais, trocar experiências, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a indústria 4.0, toda a integração do sistema, né? Então, houve uma evolução desde do BOM, né, do Bill of Material, passou para o MRP, do MRP, a necessidade de materiais, depois passou para necessidade de, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, passou para a necessidade da produção, planejamento da produção, depois do planejamento da produção é que veio o RP, né? Então, o RP nasceu anos 90, mais ou menos, né? Só que anos 60 que veio desde a evolução do material, Bill of Material, bom, depois, porque é a época da industrialização, né? Então, vem desde aquela época lá. Aí vem para o RP, a gente conhece hoje o RP, depois do RP ele vem passando para o RP2, que é o RP colaborativo, né? Depois disso, a evolução dele, ele vem para uma evolução do CRP, que é a carga máquina, né? A capacidade dos recursos produtivos, Uhum. né? Depois disso aqui vem a indústria 4.0. Então, o que eu falo, se vocês estão preparados para todo esse processo que hoje é a indústria 4.0. Integração de ferramentas, PPI multitask, TOTUS MES, né? Chão de fábrica, tudo isso aí que tem evolução hoje, né? E é aí que começa toda a parte da evolução. Então, aqui a gente vai falar sobre a manufatura Proteus, do conhecimento e implementação na prática, do zero a ninja, né? O que está acontecendo com o mercado? A transformação digital já começou, automação, IoT, que é a internet das coisas, integração de sistemas, decisões em tempo real. 80% das empresas buscam profissionais com conhecimento em indústria 4.0. É isso daí que eu te falei. Toda essa evolução até chegar na indústria 4.0, né? Depois disso tem o IA ainda, né? Inteligência artificial. Mas poucos estão realmente preparados. O que os profissionais da nova era desejam? Estabilidade em um mercado de transformação, reconhecimento profissional por dominar tecnologia e gestão, capacidade de tomar decisões estratégicas com base em dados, ser um protagonista da transformação digital, né? Então, é isso que é necessário hoje aí, que os profissionais almejam, né, no mercado. Você sabia que 64% das indústrias já implementam algum pilar da indústria 4.0, que eu falei? Então, as grandes indústrias, elas implementam essa parte da indústria 4.0, né? E as nossas formações, o que a gente tem a formação? Desde a engenharia de produto até a exportação
gestão de capital humano, inteligência artificial. Então, a nossa tríade de sucesso e atendimento ao cliente, que passa pelos 3 pilares, ela atende toda a indústria 4.0, né? Então, desde a engenharia de produto, que é a manufatura que a gente está fazendo, a formação de manufatura, que passa por planejamento, controle da produção, PCP, estoque e custos, controle da qualidade, né? E pediram também, a gente vai colocar o chão de fábrica como bônus nessa primeira formação aí. E tem a formação de logística de transportes. Na logística de transporte tem gestão de frete embarcador, GFE, gestão de transporte, o TMS, gestão de distribuição, tem a gestão de distribuição, OMS, ok? Então, a gente tem, na formação de logística, todo esse nosso processo aí da logística, ok? E a gente tem a formação, gestão de frotas e manutenção de ativos. Então, você vai começar a controlar a gestão de combustível, gestão de pneus, sinistros, documentos, tudo isso para melhorar o custo aí, né? Porque tudo isso a gente trabalha o quê? A produtividade, né? A produtividade, o que é? Produzir mais no menor tempo com a melhor qualidade possível. Então, é isso que a gente sempre está buscando essa tríade da nossa produtividade, né? E 75% dos profissionais se sentem despreparados para atender essa nova demanda. E muitos nem sabem o que é MES, PPI, Multitask, OEE. Vocês sabem o que significa? Joinha para cima. Conhece? Não, alguns não, hein? Uhum. O MES é Manufacturing Execution System. O PPI, o planejamento da produção das máquinas, né? E Multitask, né, que chama PPI Multitask, né? E OEE é eficiência dos equipamentos. Overall Efficiency, Equipment Effectiveness. E aí, então, a eficiência dos equipamentos, né? Tudo isso que é? Para saber da sua produtividade, sei lá, como que está a produtividade, se ela aumenta essa produtividade, a eficiência, eu vou mostrar depois para vocês o PPI Multitask, que é integrado no nosso TOTUS MES, né? A gente está sendo homologado para poder fazer essa integração, que tem muita demanda e não tem gente preparada para esse mercado. Então, você pode esperar de ser engolido pelo mercado ou se antecipar e assumir o controle da sua carreira. O futuro está batendo a sua porta. Você vai abrir ou deixar ele passar? Então, se prepare com quem vive isso na prática. As nossas formações, né, do Zero a Ninja, do conhecimento e implementação. Então, todas as nossas formações Proteus, elas vão trabalhar muito voltado para essa indústria 4.0, né? Para todo esse conhecimento que eu estou falando. Então, a manufatura já vai trabalhar uma parte, logística já trabalha outra parte, né? Mas a indústria 4.0 é tudo isso. Então, saiu do transporte, né? Quer dizer, da manufatura ainda tem o quê? Produziu. Você vai ter que armazenar o produto, certo? Você vai ter que armazenar esse produto. Então, vem o WMS, vem o ACD, né? Depois que você distribuiu. Então, você tem o tempo todo voltado isso para a indústria 4.0. Aí saiu da fábrica, foi a logística de transporte, da logística de transporte evoluiu para a nossa... Você pode ter um contrato de manutenção, então você pode ter um GCT, que é gestão de contratos, pode ter locação de equipamentos, que já entra a parte de Cigatec, você pode ter um PDV da fábrica, ali, vende uma loja da fábrica que vende, ou, né, então você pode ter a formação do varejo, então todas as nossas formações, elas são voltadas até chegar na exportação, o SIGAEC e tudo, né, são os 3 de exportação. Então, você vai passando por todo esse processo, fora a gestão de capital humano, né, então, tudo isso é muito importante para vocês, pessoal, evoluírem cada vez mais com as nossas formações, tá?
Então, aqui eu vou falar um pouco, só para você ter uma ideia, o que é um centro de trabalho e apuração de custos, né? Que não te conta sobre o impacto real do chão de fábrica. Eu já adianto. Quem não entende o centro de trabalho não entende o jogo da produção. É onde o tempo é controlado, é onde o custo nasce, é onde o desperdício aparece, né? Então, só estou mostrando um pouco o que é que você vai ter que começar a entender sobre centros de trabalho, centros de custo, roteiros de operação, toda essa parte envolve, né, para você integrar PPI multitasking, integrar o TOTUS MES, integrar a gestão de ativos, manutenção de ativos, então, tudo isso a gente depende dessa parte aí. O centro de trabalho é onde a gente monta, toda a nossa formação vai ser em cima do pendrive, e vou mostrar uma montagem de pendrive, roteiro de pendrive, tudo isso daí, né? Então, se você não mede, não controla. Se você não controla, não ajusta. Se não ajusta, perde dinheiro e nem percebe. Então, como transformar o chão de fábrica em um verdadeiro centro de lucros e não um ralo de custos invisíveis? Prepare papel e caneta, né? Ou aqui anote, de print na tela, ela pode destravar o próximo nível da sua visão de gestão e apuração de custos. Então, exemplo prático. Imagina que uma fábrica monta pendrives. Essas são as etapas até o produto ficar pronto. Montagem da placa eletrônica, soldagem dos componentes, montagem da carcaça, testes de qualidade, embalagem, tudo isso que é. É meu roteiro de operação, né? Lembra que eu falei da evolução do bom, veio o MRP, a necessidade, por causa da minha estrutura, e agora vem o MRP 2, que é todo o meu roteiro de operação, né? Todo o meu roteiro de operação trabalhando em cima desse processo. Então, a gente tem o nosso roteiro de operação aqui. Depois existe carga-máquina, né? Então, hoje a gente tem o MRP Memória, que está mais rápido, tem é o nosso novo MRP, né? Dentro do Proteus. Então, a gente tem um roteiro de operação, porque você pode fazer uma estrutura linear, que era só antes era o bom, né? Era só a lista de materiais, era só uma receitinha de bolo, só que agora não, agora você tem as etapas da sua produção. Então, você monta um roteiro de operação. Esse roteiro que você monta, você tem que ter um centro de trabalho para ele também. Você pode ter 3 máquinas fazendo a mesma coisa, né? Boa noite, eu falei boa noite ainda, sejam bem-vindos aqui. Albert, Solange, né? Sejam bem-vindos. Então, aqui em cima do nosso roteiro de operação, a gente começa a ter toda essa informação aqui do que a gente tem que produzir. Então, cada uma dessas etapas acontece em uma estação diferente. Cada estação é um centro de trabalho, né? Em cada centro, que são registrados tempo da operação, custo da mão de obra, consumo de energia, desgastes de máquinas, controle de produção, né? Agora pensa, se você não controlar corretamente o tempo e o custo de cada etapa, como saber se o valor final do pendrive está correto? Como descobrir onde há desperdício? Como saber se sua margem de lucro é real, né? Então, existe todo esse caminho aí que a gente tem que saber se aquilo lá está dando lucro para a gente, né? Então, o centro de trabalho é o coração da apuração de custos. Sem ele, você vende no escuro, produz sem controle, não identifica desperdícios e, no fim, o prejuízo chega e ninguém sabe de onde veio. Então, custo sem apuração é um lucro imaginário. Centro de trabalho bem configurado é uma gestão com precisão, né? Por que criar um centro de trabalho? Quando uma empresa não organiza suas operações por centro de trabalho, ela trata toda a produção com a caixa preta. Sabe-se o valor gasto no final, mas não se sabe onde e por que o custo foi gerado. Então, criar centros de trabalhos é fundamental. A precisão no cálculo do custo real, cada máquina, equipamento, estação, equipe, consome tempo, energia, material, de forma sem separar, você paga por ineficiência sem saber. Controle e eficiência. Com o centro de trabalho identificado, é possível comparar
quanto tempo deveria levar para produzir e quanto realmente está levando, identificando perdas e oportunidades de melhoria. Tomada de decisão baseada em dados. Você sabe qual centro consome mais, qual está ocioso, qual precisa de manutenção ou automação, faz a formação de preço de venda correta. Então, sem saber o custo real de cada etapa, você não consegue chegar nessa etapa aí certinho, você pode vender com prejuízo ou ser menos competitivo no mercado. Imagine que sua produção utilize 3 máquinas diferentes, é claro que eu falei, você tem um centro de trabalho com 3 máquinas, ou 3 turnos diferentes, com tempos de setup diferente, consumo de energia e produtividade distintos. Se você não separar isso, o custo médio será impreciso e pode mascarar máquinas ineficientes ou setups longos que estão corroendo a sua margem de lucro. Então, sem centro de trabalho, um custo chutado. Com centro de trabalho, custo apurado, controlado e otimizado. Né? Então, por que criar um centro de trabalho? Né? Precisão no cálculo, controle da eficiência dos equipamentos e da produtividade, tomada de decisão baseada em dados, formação do preço e venda correta. Então, quando falamos de centro de trabalho, não basta só olhar o tempo, precisamos entender 2 pilares da apuração de custos. MOD, que é mão de obra direta, quem coloca a mão na massa, exemplo, operador que monta, testa, finaliza. Vocês sabem a diferença entre MOD e MOI? Um joinha para cima, quem sabe? Um joinha para baixo. Legal. Bacana. Então, MOD é mão de obra direta, aquilo que vai diretamente no custo do produto, né? Então, ele sai de... O custo dele é dentro daquele produto lá. Então, é o operador que está operando a máquina, a pessoa que está ali, para aquela minha linha de montagem, tá? Então, apenas ele, né? Então, o custo alocado hora homem, né? A gente fala hora homem, dentro do meu centro de trabalho, né? Então, se o operador leva 15 minutos para montar um pendrive, ele ganha R$ 30 por hora, cada pendrive leva R$ 7,50 de MOD, né? MOI, é mão de obra indireta. Não atua direto no produto, mas sem eles a produção para. Manutenção, supervisor, limpeza industrial, almoxarife, tudo isso vai ter que ser rateado depois, esse custo dessa mão de obra vai ser rateado e vai ser jogado no fechamento de custos nosso lá, né? Então, custo diluído por tempo, volume ou percentual, né? Então, você tem que ter esse custo lá dentro. Então, essa é a diferença entre MOD e MOI. Um é rateado, o outro não. O outro é exatamente, o cara trabalhou naquela linha de produção, então ele está lá dentro daquela linha. Então, MOD é quem produz, MOI é quem apoia a produção. Então, a grande sacada é que, sem saber o valor real da MOD ou MIVA, você não sabe o custo real do produto, não sabe onde pode economizar, não sabe por que está perdendo dinheiro. É o centro de trabalho que organiza essa conta e revela se sua empresa é realmente lucrativa ou está apenas girando dinheiro sem retorno. Então, o centro de custo é onde se agrupam os controles, ou controlam os custos, né? Controle da qualidade. O centro de trabalho é a unidade onde ocorre uma atividade produtiva, então, uma estação de soldagem. Então, quando eu mostrei lá a soldagem, montagem, ali é um centro de trabalho. Eu posso ter vários centros de custos dentro daquele centro de trabalho. Sabe o que é um GGF? Gastos gerais de fabricação? Quem conhece, um joinha para cima. Quem não conhece, um joinha para baixo. Então, quando falamos desse custo do chão de fábrica, MOD, mas o que quase ninguém vê são os chamados gastos gerais de fabricação, né? O que são GGF? São todos os custos indiretos que garantem o funcionamento da produção, mas que não podem ser diretamente atribuídos a um único produto. Exemplos: energia elétrica, você vai ter que ratear, depreciação dos equipamentos, peças de reposição e manutenção, limpeza industrial, salários supervisores encarregados, quando não são considerados MOI, né, que ele não trabalhou diretamente naquela linha ou rateou o custo dele, né, e os transportes internos. O GGF impacta diretamente no valor final do seu produto. Se você não apura e distribui bem esses custos, corre o risco
vender com prejuízo, precificado de forma aleatória, ser engolido pela concorrência. Então, o GGF é muito importante, né, porque a gente tem um conceito de custo padrão, então eu tenho uma estrutura, eu sei quanto que vai custar, e eu vou falar, esse pendrive vai custar R$20, né? Esse pendrive vai me custar R$20. Então, eu sei que ele vai custar R$20 o pendrive, beleza? Mas, com o tempo, ali eu estou fazendo para minha formação de preço, né? Mas, durante minha produção, eu tenho que saber o custo dele realmente. Se teve parada, se teve perda. Aí, por isso que é o OEE, que é eficiência do equipamento. Eficiência total do meu equipamento. Eu tenho que saber se foi uma parada programada, se foi uma parada não programada, que tipo de parada programada foi. Então, tudo isso, ele vai estar integrado ao TOTUS MES, vai estar integrado ao PPI Multitask, que é uma ferramenta de mercado. Esta ferramenta vai estar integrado, também voltando, né, um exemplo, está produzindo, deu problema na máquina, eles param a máquina, vai ter que avisar o TOTUS MES, né, porque o TOTUS MES porque a ferramenta é TOTUS e é MES, né, que é Manufacturing Execution System, é uma ferramenta para controlar toda essa parte aí da manufatura, chão de fábrica, né. Então, ele vai avisar que aquela máquina deu problema, vai ter que fazer um apontamento de parada nela. Esse apontamento de parada a máquina vai ter que ser consertada, então vai ter que ir para manutenção de ativo para parar o equipamento e fazer a manutenção corretiva dela, entendeu? Então, a gente tem que ter toda essa integração. Então, preço competitivo, apuração correta de MOD, MOI, GGF. Quem ignora esses GGF não enxerga o custo real e está fadado a tomar decisões no escuro. E aqui a gente tem rateio de gastos. Tem que ser online e offline o rateio, né? Quando falamos de apuração de custo, um dos temas mais ignorados que mais gera confusão é como o rateio é feito? É online? É offline? O rateio offline, a apuração acontece depois que a produção foi concluída. Os custos são distribuídos de forma manual ou por planilhas fora do sistema. A gente não faz apontamento, porque como você não tem um roteiro de operação, você acaba não fazendo o que é um apontamento modelo 2, que a gente chama, que é apontar ali na linha quanto gastou de hora homem, quanto gastou de máquina, né? Todo o processo ali, né? Então, quando você faz isso daí, você já está fazendo o custeio na ponta da fábrica, no chão de fábrica mesmo, né? E o rateio offline, não. Digamos que a pessoa só tem a planilha de apontamentos, não tendo um sistema, vai pegar aquela planilha de apontamentos e vai jogar depois, lá na frente, para saber se deu lucro ou prejuízo ali. Quanto que custou a linha de produção, quanto custou aquele lote de 100 peças, quanto custou o outro lote de 100 peças, ele não vai ter exatamente, entendeu? Então, a gente vai acabar perdendo um pouco disso. Lógico, aqui a dica de início é o seguinte, tem um rateio online, rateio offline. A gente tem um rateio offline, que eu falei da MOI, que é depois de fechar, que eu tenho que ratear. Então, o GGF eu vou ter que ratear depois, porque eu vou pegar a nota de energia elétrica, de manutenção, e vou ter que ratear esses valores no sistema, entendeu? Então, aí eu não consigo ter essa informação na hora que eu estou gerando ali meu apontamento, né? Eu consigo fazer apontamento de tempo, de parada, apontamento de perda, isso sim. Rateio online. A apuração acontece em tempo real, à medida que as horas de produção vão sendo executadas, né? O sistema já considera materiais, mão de obra, hora homem, hora máquina, tudo isso. Permite ação rápida e tomada de decisão estratégica, né? Então, ajuda no controle de desvios, desperdício e problemas de produção antes que seja tarde. Quem controla o custo online, controla o lucro. Quem deixa para calcular offline, só descobre o erro no fechamento. Às vezes já é tarde demais. Então, imagine que sua empresa vai produzir 100 pendrives. O custo planejado é R$20. Mão de obra, MLD, R$5. GGF dele, R$3. O meu custo estimado de produção é 28 por unidade. Por lote, né? Durante a produção, alguns pendrives apresentaram defeito, o tempo de máquina foi maior que o previsto e a quantidade de retrabalho aumentou.
Se o rateio for offline, só no final do mês eu vou descobrir que meu pendrive não custou 28 e sim 33. Então, o preço de venda já foi praticado pensando no custo de 28. O prejuízo já foi para o mercado. Se o rateio for online, né, eu posso interromper o lote, ajustar a setup da máquina, posso revisar o processo antes de entregar o produto. Então, é a linha, né? Você está na linha de montagem ali, o Kanban, você pode, tem várias formas de linha de montagem, né? Mas vamos falar Kanban, você está numa linha sequencial ali, deu problema, separa a linha, você vai corrigir, vai ver se deu problema, você tem que arrumar o setup da máquina, você tem que mudar o molde, isso é, você tem que fazer alguma coisa, porque está dando muito problema ali. Então, você sabe que o custo ali já está errado, a máquina está errada, talvez seja um operador que não era daquela linha, teve que ser substituído, porque faltou, ou porque foi... pegou aquele operador que já conhece aquela máquina para outro lugar, então tem todo esse problema também, né? Então, quem apura online, salva lucro. Quem apura offline, conta prejuízo. Então, aqui, eu estou falando um pouco do segundo pilar de negócio, então, da nossa formação, de você saber trabalhar, de saber como que funciona o processo, né? Primeiro pilar, tecnologia, segundo pilar, negócio, terceiro pilar, gestão. Então, o que a gente tem hoje, né, que é transformando a teoria em lucro? É o GAN e o GIN, né? É o Grupo Acelerador Ninja e o Grupo Implementador Ninja, né? Agora que você entendeu o quanto o controle de custos, centro de trabalho e rateio bem feito impactam no lucro da empresa, eu quero te mostrar algo. Saber disso te coloca um passo à frente. Aplicar isso com apoio e acompanhamento te coloca anos à frente. E é por isso que dentro das nossas formações você não fica sozinho. Você faz parte do ecossistema, né? Então, no GAN, você acelera o seu conhecimento, aprende com quem já viveu o problema e encurta o caminho. Então, você vai, grupo acelerador, então você vai conhecer do nosso terceiro pilar, gestão de tempo, produtividade, inteligência emocional, saúde e bem-estar, propósito de vida, né? Então, você vai melhorando esse terceiro pilar aí de comportamentos, de entender como que trabalha, negociar, persuadir, toda essa parte aí, né? E no GIM, que é Grupo Implementador Ninja, você aplica o que aprendeu com acompanhamento, projetos reais, war rooms e prática de verdade, né? Então, a gente tem essas duas ferramentas hoje, né? Que são grupos de assinatura, você participa desse grupo de assinatura e você consegue evoluir muito mais do que só a partir de negócio, né? Porque muitas pessoas começaram a me pedir o seguinte: a gente faz o treinamento, tudo, mas não consegue implementar o produto, né? Então, como que implementa o produto? Quais são as dúvidas? Qual a diferença desse cliente, entendeu? Como que eu devo aplicar isso? Qual a melhor forma? Qual a melhor prática? Então, é o grupo de implementador ninja, que é lá a gente vai dar dicas, teorias em cima qual que é o melhor caminho para fazer, entendeu? Então, é isso daí que tem o grupo de implementadores ninja. Grupo Acelerador Ninja é para você os soft skills, trabalhando cada vez mais os soft skills, né? Evoluindo cada vez mais o processo. Então, quem está no GAN e no GIM não aprende apenas a teoria dos centros, custos e centros de trabalho, qualquer outra. Aprende a implementar, a resolver, a entregar resultado. É isso que separa o profissional comum do profissional disputado no mercado. Achou complexo tudo isso? Difícil de colocar em prática? Você não está sozinho. A teoria é o primeiro passo, mas o que realmente gera resultado é a implementação com apoio e direção certa. É aí que entra a formação Manufatura Proteus. Aprenda com profundidade, aplique com segurança, evolua com acompanhamento de verdade, né? Conhecimento sem ação é apenas informação. Transforme agora a sua jornada na indústria. Então, quem domina o Proteus, domina o jogo. Seja protagonista na evolução da indústria e deixa de ser apenas mais um operador. Se você não conhece toda essa parte dos profissionais de manufatura, você vai ter operação sem roteiro, gera caos, falta de controle, prejuízo invisível, sem processos, estagnação na carreira, o mercado exige quem resolve, não quem dá desculpas. Você tem que conhecer esses três pilares, Nisha. PCP, planejamento, controle de produção,
estoque custo, gestão estratégica de materiais e finanças, controle da qualidade, rastreabilidade e excelência. Sem dominar isso, o seu trabalho é só apagar incêndio. Então, o que você vai receber na nossa formação, né? Então, tem pessoas aqui, o Ricardo já é aluno nosso, ele vai começar agora dia 15 de maio. Vamos ter 20 aulas ao vivo, uma vez por semana, falando de vários temas, evoluindo aí na sua jornada, dentro desse processo aqui da evolução. Estou com exemplos reais e cases de mercado. Acesso ilimitado às gravações da plataforma do Hotmart, suporte com especialistas que vivem Proteus todos os dias, templates e materiais para implementar o que aprendeu. Então, o que você vai ganhar nesse pacote? O GAN, que é um grupo acelerador Ninja, uma assinatura anual do pacote básico, R$ 997. Grupo de implementação Ninja, R$ 4.997, né? Tendo todo o conteúdo, mentoria com a gente, encontros mensais, né? Aulas gravadas, R$ 1.997. Suporte direto, mais de R$ 2.500. Templates, checklists, mais de R$ 1.200. 20 encontros ao vivo, R$ 3.500. Então, o valor seria R$ 15.191. Mas o valor real da nossa formação de R$ 15.191 está por R$ 2.997. E hoje tem um cupom de pré-lançamento de 40% off. Até hoje, até dia 30 de abril. Depois não vai ser mais esse preço, tá? Então, o valor ficaria R$ 1.798,20. Grandes empresas escolhem quem domina Proteus. Profissionais formados aqui estão sempre 10 passos à frente, né? Então, junte-se à elite que move a indústria. Não saber custa caro. Erros de produção, retrabalho, falta de confiabilidade dos dados, perda de competitividade. Você pode ser substituído por quem sabe, simples assim. Então, imagine você controlar a produção de ponta a ponta, imagine você ser a referência técnica na sua empresa, imagina você aumentar seu valor no mercado, imagina você, né? Quem domina antes cresce mais rápido. Então, imagina você com todo esse conhecimento, sabendo lidar com as pessoas, sabendo liderar, sabendo conversar, sabendo negociar, sabendo entender o que o cliente necessita, né? Não é só a teoria, você entender o que realmente ali pode apoiar o seu cliente. Na parte de tecnologia, o que você pode oferecer para ajudar seu cliente também. Então, imagina tudo isso, né? Grandes líderes tomam decisões rápidas, mesmo sem ter todas as respostas. Quem age hoje, colhe os resultados antes de todos. Então, a formação manufatura, Proteus. Bônus exclusivos para essa turma é o GIM, que é o Grupo Implementador Ninja, mais o GAN, que é o Grupo Acelerador Ninja, mais suporte, mais templates, mais aulas gravadas, mais mentoria VIP comigo, né? Com 40% off até hoje, dia 30 de abril. Então, você vai ter o que aqui? Do operacional e estratégico. Domínio total do PCP, engenharia de produtos, estoques, entendimento prático de custos industriais, MLD, MOI, GGF, gestão de qualidade aplicada no Proteus, integração com MES e automação de processos, acompanhamento ao vivo, grupo de acelerador Ninja e grupo implementador Ninja, tudo isso com foco no que realmente transforma a sua carreira. Então, o valor da formação, R$ 2.997, com desconto de 40%, vai ficar R$ 1.798,20, o início é previsto 15 de maio, né? Previsto não, vai ser dia 15 de maio, grupo acelerador, mais grupo implementador, mais encontros ao vivo, por esse preço aí. Quanto custa continuar apagando incêndios? Quanto vale entregar resultado sem reconhecido? Você já sabe a resposta. Essa decisão pode mudar o rumo da sua carreira. Então, quais são os bônus que vocês vão levar? GAN, Grupo Acelerador Ninja de Conhecimento, acesso por 1 ano grátis, encontros mensais ou ao vivo focados em soft skills para profissionais de manufatura, treino do sucesso na prática, tecnologia, negócio e gestão, coaching grupo e plano de evolução, né? O valor é R$ 997. O grupo de implementação Ninja, acesso por 1 ano grátis, foco 100% prático, implementação de soluções, lives, metodologia de implantação Ninja, né? O valor aí de R$ 4.997, pelo menos. Só esses dois bônus somam mais de R$ 6.000, e você ainda leva a formação completa, por apenas R$ 1.798,20, com cupom PRELAN 40, até hoje, dia 30 de abril, tá? Então, agora você tem dois caminhos. Continuar como está, tentar aprender tudo sozinho,
lidar com dúvidas sem apoio, perder tempo com tentativas e erros, ficar para trás enquanto o mercado avança, ou caminho 2, acelerar com quem já trilhou o caminho, aprender com quem vive o Proteus todos os dias, ter suporte, passo a passo, atalhos, participar de uma comunidade que te puxa para cima, aumentar sua valorização no mercado com prática real. Quando você pensa se vale a pena, alguém já clicou, entrou e começou a acelerar a carreira. As vagas são limitadas, né? Por isso que eu falei que vai até hoje, até 30 de abril. E o pior que o medo de investir é o arrependimento de ter perdido a oportunidade. Então, sorte é oportunidade mais preparação. A oportunidade está aqui. Uma formação completa, com prática, apoio real, bônus de 1 ano de Grupo Acelerador Ninja, mais Grupo Implementador Ninja, 40% de desconto garantido por tempo limitado. Preparação depende de você. Assumir o controle da sua carreira, escolher crescer com método, dar o passo que vai te destacar no mercado. A pergunta não é se você vai crescer, a pergunta é com quem e o quanto mais rápido. Cada mês parado é um conhecimento que você deixou de aplicar. Cada decisão adiada é um aumento da distância para o próximo nível. Depois eu vejo uma vaga que foi ocupada por alguém mais preparado. Não fazer nada também é uma escolha, e ela tem um preço alto. A diferença entre um profissional comum e um profissional disputado não está no talento, está na ação rápida e estratégica. Ganhar ou perder uma oportunidade depende só de uma coisa, a sua decisão. Agora. Mas tudo começa com o primeiro passo, né? Não se corre 42 quilômetros de uma vez. O primeiro clique, a primeira aula, a primeira decisão certa. Você não precisa estar pronto, você precisa estar comprometido. Nos vemos dentro da formação do Futuro Proteus. Agora é com você. Faça a escolha que o futuro agradece. Tá, pessoal? Isso daí que eu queria passar para vocês. Eu vou passar também agora a ferramenta PPI Multitask para vocês entenderem como que é a ferramenta. Vocês deixaram aí Deixa o comentário aqui no chat, o, um e-mail, um telefone de contato de vocês, que eu vou mandar um brinde para vocês, tá bom? Pode preencher aqui, pessoal. Pode colocar no chat. Vou deixar aí 2 minutinhos para vocês colocarem, tá bom? Já veio.
cerca de 20 quilômetros em um trecho entre as cidades. Boa noite, Fábio. Solange, gostaria de se apresentar? Boa noite, Fábio. Então, essa ferramenta aqui, você conhece, Rodrigo? Alguém conhece? PPI Multitask? Vocês conhecem? Ricardo? Beleza. Então, a PPI Multitask é uma ferramenta, né? Ela nasceu em 88 aqui, tá? E ela teve a evolução da ferramenta, depois ela virou PPI Multitask. E em 2015, a TOTS entrou como parceira dessa ferramenta de automação e de processo. E em 2019 entrou a VEG, né? Então, agora estamos na plataforma MES 4.0, tá? Então, aqui que começou a evoluir o processo todo da ferramenta, né? E a gente não tem pessoas para atender o mercado, como sempre. Então, o que é? A gente tem a maturidade, né, da indústria 4.0, a evolução dela, entendeu? Você tem a maturidade da indústria evoluindo cada vez mais aqui, processo de melhorias, agilidade com as tecnologias, então, real time, a capacidade real da fabricação, tudo isso daqui é a evolução da ferramenta do PPI, né? Que é o planejamento da produção. Então, você tem toda a maturidade da indústria foi aumentando, né? Os benefícios da indústria 4.0, também da redução de latências, ou tempos de máquina, tudo. Então, ela foi evoluindo. Tudo isso daqui é uma evolução, passando bem rápido aqui para você, mas é uma evolução daquele processo lá, o bom, MRP, MRP2, RP, RP2, né? CRP, indústria 4.0. Então, ela foi evoluindo até chegar no formato que está hoje. Então, essa nova plataforma, o que ela integra? Materiais, produção, qualidade, manutenção, né? Então, toda essa parte aqui é integrada dentro do sistema, né? Tem eficiência dos equipamentos, KPIs, tempo, né? MTBF, MTTR, os tempos de máquina, plataforma IoT. Então, tudo isso daqui é a indústria 4.0. Por isso que eu falo para vocês, se vocês estão preparados para esse formato de indústria 4.0. A gente tem todo
essa jornada aqui, né? Então, chama PC Factory MES 4.0. Ela foi melhorando a ferramenta. Então, é tudo visual, né? Tudo conectada às máquinas, entendeu? Então, TOTUS MES, ele tem um template, então, gestão online da produção, OE dos processos. Então, ele vai mostrando, tá vendo? Pode ser parte gráfica, ó. Então, aqui é o processo batelado e linhas de invase. Então, uma linha de cosmético, ou qualquer outra linha aí que tem invase, né, que ele chama de bateladas, e as linhas de invase do produto. É uma linha de cosmético. Perfume, né? Então, e aí ele pode ser usinagem, pode ser montagem, injeção plástica, chapas. Então, ele integra para qualquer outro tipo de empresa, né? Entendeu? Então, overall equipment effectiveness, ou eficiência global do equipamento, faz uma comparação entre a capacidade produtiva de equipamento e a quantidade que foi de fato entregue para ele. Então, aí ele começa a fazer toda. Aí tem Kanban, OE, tem todos os nomes aqui, Rejunca, são nomes da parte da ferramenta mesmo, né? São processos, né? Então, são tudo formas de processo, ou manutenção, ou linha de produção, e controle da qualidade total, vem toda essa parte aí, né? Então, tem tudo isso daqui. Então, ela é totalmente gráfica, né? Então, você vê, o equipamento teve 73%, foi disponível tanto, também era produzido, a 2010, a meta era 3.000, então por isso que a eficiência dele caiu aqui, certo? Preparação 53 horas, o custo 120, ineficiência, tanto também. Então, tudo isso daqui, ó, PNP, parada não programada. Tudo isso vai o quê? Ela parou, por algum motivo que não estava programado. Então, o custo, a eficiência do equipamento diminuiu, entendeu? Então, você vai trabalhando dessa forma. Então, tudo isso é para simplificar a jornada com inteligência artificial também. Então, tem algoritmos, tem a predição, simulação. Então, você tem várias coisas aqui dentro da ferramenta. E alguns clientes aí que usam a ferramenta PPI Multitask, né? Indústrias de processo, tem pessoas que usam essa ferramenta aí das indústrias de processo, automotivas, né? Manufatura discreta. Então, e por que que a VEG acabou entrando nesse processo? Porque todos os sensores, todos os pulsos das máquinas são controladores VEG, né, a maioria. E aí a VEG viu uma grande oportunidade de fazer esse processo aí. Então, aqui dentro da ferramenta, você tem vários tipos de sensoriamento, tá vendo? Vários tipos de sensores, ou pela lato, pelo peso, vários tipos de sensores, né? E é isso que ele vai vendo. Deu algum problema, ele detecta a parada. Então, tudo isso para quê? Para eficiência do equipamento. A ferramenta é tudo configurável também, né? Muita coisa dentro da ferramenta. O cockpit da ferramenta. O cockpit fica assim também. Então, dentro desse cockpit da ferramenta, a gente tem toda a informação do operador, indicador, cadeia de ajuda, tem tudo isso. Então, você tem toda desse equipamento aqui, tá vendo? Desse recurso 01 aqui. Você sabe o produto que está, que ordem de produção que está, quanto está pendente, que operação que está fazendo, qual a quantidade, ó, quantidade planejada, testes de ajuste da operação. Então, tudo isso dentro desse recurso aqui dentro. Ok? Então, é isso que é o PPI Multitask, né? E aí tem todo o controle dele por trás, entendeu? Tem a integração com o TOTUS MES. Então, o PVC Factory, ele integra o TOTUS MES. PVC Factory MES, né? E aí tem integração com o Proteus aqui. Se eu acho que tem integração do Proteus.
Então, aqui a gente tem todos os indicadores de equipamento, tá vendo? Indicadores, eficiência, qualidade, parada não programada, parada programada 1 e 2, overall equipment. E aí, para quê? Para ter esse resultado aqui, ó. Total de horas e quanto realmente ficou produtivo, entendeu? Então, qual foi a eficiência do meu equipamento, né? Ó, foi a qualidade, performance, então, overall equipment, o que que é? A qualidade versus performance versus disponibilidade. Então, me dá uma porcentagem disso. Indicadores de desempenho. Quanto foi produtivo, bruto e líquido. Entendeu? Então, tem todos esses gráficos aqui para você avaliar o processo. Então, tempo produtivo, mas tempo disponível. Aqui te dá porcentagem, né? Total effective equipment, a performance total do equipamento. É o EE versus tempo de carga. Então, você tem vários gráficos, várias coisas, né? Isso aqui que a ferramenta faz. Então, ela vai, integra tudo isso. E a gente integra o Proteus com essa ferramenta. Então, a gente está sendo homologado nessa ferramenta porque não tem pessoas no mercado fazendo isso, entendeu? Então, esse é o processo aqui que a gente hoje tem do PPI Multitask. O preço unitário de venda, tá vendo? Custos variáveis de venda, custo direto, margem de contribuição, custo fixo, tá vendo? Então, você tem um OE versus finanças. Para saber o quanto que ele, se é lucrativo ou não, aquela peça, entendeu? Então, você tem tudo, ó. Alocação de recursos, alocação de recursos produtivos, status dos recursos, produção fora de turno, no turno, entendeu? Status da ordem de produção planejada, liberada, interrompida, legenda dos status da OP, entendeu? Status da OP. Então, você tem tudo isso daqui, ó, horas trabalhadas, rateio. Você tem o rateio da hora trabalhada. Então, tudo isso está o quê? MLD, MLI, GGF. Conhecia a ferramenta? Ricardo, Solange. Conhecia o conceito da ferramenta? Então, do MES, né, que é o chão de fábrica, né, basicamente, né? Você vai executar o nosso chão de fábrica ali, né? Então, a gente tem o MES, né? Mas o PPI é a ferramenta, né? Que é o planejamento da produção integrado, né? Então, tudo que a gente falou lá do GGF, MLD, MLI, centros de trabalho, está tudo aqui dentro da ferramenta, né? Ó, modelagem, recursos, tá vendo? Ó, dias produtivos. Então, para tudo chegar naquela fotografia desse equipamento aqui, desse recurso aqui, entendeu? Sim, eu vou passar o bônus do mês, né? TOTUS MES, e a ferramenta PPI Multitask. Esse aqui é um overview em cima da ferramenta, né? Porque é muita coisa. Mas se você não tiver o conceito, tudo lá atrás, do chão de fábrica, como que é feito, entendeu? Aí a gente não tem muito a ideia, né? Porque isso é igual a contabilidade, né? É o resultado final da coisa ali, né? Mas como que vai chegar nesse número? Então, quanto que custa para a empresa, né? Você economizar 1% no valor do equipamento, né? Certo? Se ele for efetivo 1% a mais, 2% a mais, quanto que isso
em valor financeiro, em produção, entendeu? Então, imagina o Ricardo, a Solange, o Fernando, dando essa melhoria na fábrica do cara. Quanto que ele economizou, né? Ou quanto ele melhorou o processo dele produtivo. Então, quando se implanta uma ferramenta dessa, ganha de 25% a 30% de efetivo em cima do seu equipamento, entendeu? Mas você tem que conhecer todo o processo para entender como a ferramenta pode ajudar. Então, por isso que a gente passa na nossa formação PCP, estoque e custos, controle da qualidade, né? E aí, depois que eu falei, tem um grupo de implementação Ninja, você está em dúvida, a gente tira a dúvida com o grupo de implementação Ninja, entendeu? É esse processo. Fernando, boa noite. Opa, boa noite, tudo bem? Gostaria de se apresentar? Eu sou o Fernando, eu sou consultor, né? Uhum. Trabalho já com microsiga, só microsiga desde 96 Uhum. e estou em campo aí, né? Tendo os clientes aí com PCP, principalmente área de estoque, né? Atendo a Porto Seguro Ah, legal. e eu cheguei atrasado aqui, Ah, mas o colega mandou aí, peguei o finalzinho, legal. Aí depois coloca no chat aqui seu contato, a gente tá? conversar depois, tá? Mas Ok, aí, você conhece bem a parte produtiva? conheço bem, PCP, estoque custo, é um bom tempo, faturamento. Entendi. E o MES tem um cliente aí que acho que tá utilizando. Mas não fui eu que implantei, né? Mas acho que estão utilizando lá já. É É, uma indústria de cabos, fibra ótica. legal. Com PPI multitasking? Não? Então, eu não acompanhei, não sei. Eu só ouvi falar do TOTS MES lá dentro, mas eu não acompanhei. Não vi. Beleza. Essa ferramenta PPI Multitask, quem tem o PPI Multitask, ela integra padrão com o Proteus. Certo. Essa ferramenta, né? Então, muitas empresas têm a ferramenta, depois você vai ver o gravado aí, eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Quem não conseguiu ficar, alguns tiveram problema também, mas aí, deixa seu contato aqui. Você deixou? Deixa no chat esse seu contato, que aí eu passo, vou disponibilizar no grupo lá também, tá? Então, mas tá aqui toda a configuração da ferramenta, tá vendo? Certo. Então, ela tem indicadores, tem toda a configuração da nossa ferramenta. Tá vendo? Produção, materiais, qualidade, manutenção. Então, manutenção é nosso manutenção de ativos, né? O nosso integra a produção, não manutenção. Então, você tem tudo, tá vendo? Início, setup, parada, refugo, retrabalho. Você tem toda essa parte, a ferramenta é bem legal. Muita coisa, a ferramenta. Para ter uma ideia, esse trabalho que eu fiz aqui são de 12 cursos separados. Aí eu fui juntando aqui, né? Para ter uma sequência. Mas a ferramenta é tudo configurável, deixa eu assim, enquanto a parte do Proteus aqui, que ela tem. Tudo que a gente faz no Proteus também está tudo aqui, ó, né? Agendamento de feriados, mesma coisa, né? Então, ferramenta bem gráfica, bem legal. É bem interessante. Peguei no finalzinho aqui, mas a integração é nativo? É com a APIs? Como é que funciona? TOTSMES É nativo, né? Integrado com o PCP? é a mesma ferramenta, Ricardo, que é a PPI Multitask, que é o PC Factory, né? Ela é integrada, né? Tem o menu do TOTSMES lá, né, de integração. A gente vai passar tudo isso daí como bônus dentro da nossa formação. Então, aqui tem
Tudo isso, né, que ou a pessoa vai lançar aqui e o Proteus faz a integração dela. Então, tem a parte de... Deixa eu ver a hora que chega, porque é bastante coisa aqui. Deixa eu ver se está aqui separado. Está dentro da metodologia de implantação. Planejamento do projeto. Deixa aqui que a gente tinha colocado a parte do... Implantação, deixa eu ver se já está com o TOTS MES aqui. Implantação, metodologia de implantação da ferramenta. Não tem. Deixa eu ver se eu procuro aqui como... Aqui, integração TOTS MES. Tá, tá como... Agora apareceu aqui, integração TOTS MES, beleza. Então, aqui a integração, você vai começar a fazer a integração da ferramenta aqui, tá vendo? PPI Multitask versus TOTS. Aqui ela começa a fazer a integração da ferramenta. Toda a parte de integração, tá vendo? Configuração e integração com TOTS. Então, aqui você vai integrar o quê? Produção, planejado, interrompida, baixado. Então, você tem todo tipo de integração com a ferramenta aqui, tá vendo? Então, tem toda a parte da configuração e integração com o Proteus aqui. Recursos, ó. Toda a parte aqui é da integração da ferramenta, tá vendo? Então, é padrão, entendeu, Fernando? É padrãozão. Entendi. A ferramenta é padrãozão já, entendeu? Lógico que você já sabe como que é, né? Nem tudo é padrão, né? Uma hora vai ter que customizar alguma coisa, alguma parte, né? Normal. Mas é configuração e integração TOTOS também, ou configuração comum. Então, ele tem uma parte todinha só de integração com TOTOS, entendeu? Então, aí que você começa a ver a ferramenta, né? Peça boa, repulgada e tal. E aqui tem, tudo isso tem separado, mas aqui dentro com TOTOS tem todas essas informações também, entendeu? Então, quando é TOTOS, tem um monte de registro também, entendeu? E aí começa toda a integração da ferramenta, né? Então, a ferramenta é bem legal, ela é bem... ajuda bem, entendeu? Para que depois? Para a gente ter esse OE do equipamento, entendeu? Ele foi 55... A produtividade dele, né? A eficiência dele foi 55%, 54% também. São equipamentos aí. Então, esse aqui está parado, né? Ou fora do turno também. Você tem esse cockpit, né? Tem bastante coisa legal da ferramenta. É muito grande a ferramenta, cara. É muito grande. E aí, que eu estava falando, Fernando, foi 2015 a TOTOS comprou, fez a parceria com essa ferramenta, né? E 2019 a VEG, entendeu? Então, quando a VEG entrou, é que integrou um monte de coisa, porque a maioria dos sensores, né, de fábrica aí, são da VEG, entendeu? Então, ela que controla um monte de coisa. Já entendi, E já daí, tem legal, evolução já de uns 7, 8 anos aí, né? oi? Evoluiu bem. Já evoluiu bem, né? 7, 8 anos aí de evolução. Sim, a gente foi 2015 e a VEG 2019, entendeu? Então, de lá para cá, não tem gente para implantar. Porque espalhou muito rápido, né? E não tem gente.
Então, tem que entender o conceito dos KPIs, né? De tudo isso, entendeu? Aqui. Então, isso daqui é o resultado do que você implantou, entendeu? E, assim, ordem de produção, parada, tudo. Então, o MES é que vai fazer toda a integração, entendeu? Esse MES, que é TOTUS MES, que vai fazer toda essa integração com a ferramenta, com a PC Factory, entendeu? Que a gente chama de PPI Multitest. Não, mas a ferramenta chama PC Factory MES. Conhecia a ferramenta? Não conhecia, não. Isso um monte de empresa vai precisar, quer dizer, já precisa, né? E aí, como entrou o VEG no caminho, entrou todo mundo aí, agora tem bastante coisa para implantar aí, entendeu? E são empresas grandes, né? Que trabalham com PPI multitasking, entendeu? Então, a gente tem toda essa evolução aí dentro da ferramenta. Mas isso aí, então a parte de integração é um configurador assim, por enquanto é assim, entendeu? Onde você vai colocar o arquivo, de pasta também. E aí você tem todas essas configurações aqui. Né? Arquivo texto, horas, também tem toda a informação aqui, com essa ferramenta aqui, configuração de integração com TOTOS. E tem todo isso daqui que não é com TOTOS, é com outros sistemas, que você configura, né? É mais arquivo texto que vai para lá e para cá, né? É mais planilhas também. Você vai ter uma planilha que você vai jogar informação, né? Se é com TOTOS, não, né? TOTOS já está tudo integrado na ferramenta, entendeu? Então, é esse daqui que é o processo de integração da ferramenta. Para chegar nesse resultado aqui, entendeu? Para, ao invés de adicionar uma ordem de produção na mão, eu vou buscar uma que está no Proteus. Então, a gente vai integrar as ordens para cá, entendeu? Vai baixar a ordem aqui, a PPI vai devolver para a gente a baixa daquela ordem, entendeu? O equipamento parou, programado ou não programado, vai avisar a fábrica, o nosso chão de fábrica que parou, entendeu? Então, esse é o formato aqui da ferramenta. Né? Também XML, carregar documento, são os dados de integração. Então, Só tirar uma dúvida. Pode falar. Então, você falando aí, eu lembrei do carga-máquina do Proteus, né? Que faz a otimização das OPs, né? Priorização das OPs. Ele praticamente substitui o carga-máquina, né? Ali o nosso CRP, né? Carga de... Isso aí. Aí tem cadastro de ferramentas, substituta, tudo. Cadastro de... Tem tudo aqui, ferramenta, roteiro, tá tudo aqui. Que é o que vai fazer, a gente vai integrar o nosso Proteus. Né? Diga. Então, além do resultado tudo nesses gráficos, ele faz a otimização das ordens de produção, né? Priorizar as OPs. Eu não sei se a gente que manda para cá como ordem 500, 501, né? Que já prioriza, entendeu? Ou você vai trabalhar a carga máquina dela, né? Se é produção finita, não finita. Aqui vem a integração com a TOTOS também, ferramenta. TOTOS tem acho que DataSul também, entendeu? Ó, tudo XML, tá vendo? Então, com o Proteus, é tudo via XML. É tudo via mensagem única, sabe? Aquela parte da mensagem única. Já usou mensagem única? Não. É isso aqui, né? Essa aqui. Ou é SOAP ou é mensagem única, entendeu? Daqui é integração SOAP. Essa aqui é SOAP. É HTML, né? Então, ó. Aí tem DataSul, tá vendo? Você tem integração com o DataSul. Você tem integração com outras ferramentas nossas, entendeu? E com Proteus. Então, tudo isso daqui é a partir da... Agora vem a parte da integração com Proteus, tá vendo? Que aí é basicamente a mesma coisa, né? Mas é XML, né? Então, checklist,
dos arquivos de integrar, vai ver o que vai integrar ou não, entendeu? Aí vem toda a integração Proteus aqui. Ó, integração com TOTUS MES. Entendeu? Então, ó, importa dados do TOTUS para o PC Factory. Aí aqui você tem os ERP Proteus, tá vendo? DataSul, o Logix. Ó. Então, você tem toda essa parte de integração aqui, para exportar os arquivos, tá vendo? Então, é isso. Então, tem bastante coisa em relação à ferramenta aqui, entendeu? A gente vai passar, Ricardo, o conceito da ferramenta, né? Não tem como integrar um PPI, né? Multitask, porque você teria que ter outra ponta do cliente, não tem base de teste, não tem isso daí, né? É mais difícil. Mas a ideia seria isso daí, entendeu? Essa parte aqui você conhecia, Solange? Fernando? Não, Beleza. Então, o que eu estava passando aqui, Fernando, que a gente tem a nossa formação, né? Eu não sei se você conhece. Tá. A não, gente tem conheço. a gente tem a nossa formação, né? Que tem orienta a fazer todo esse processo, dentro do nosso da formação manufatura Proteus, né? E passa pelo PCP, controle da qualidade, estoque e custos. A gente falou um pouco sobre centro de trabalho hoje, até para explicar todo esse processo, né? Isso tudo é um centro de trabalho, né? Os equipamentos, tudo isso daqui é um centro de trabalho. E aí a gente passou em cima dessa explanação toda aí, tá bom? E aí, qual o seu maior desafio hoje em relação ao processo? Fabril? Qual seria? No caso, tá falando Fernando comigo, Fernando ou com o Ricardo? Não, pode ser com você, Fernando. Não, com relação à produção, tem. Cada cliente tem particularidade, né? Muito específica. Tem casos aí de apontamento de produção. Hoje em dia, você pega, por exemplo, um operador que trabalha em 4 máquinas, né? 5 máquinas, por exemplo. Então, tem que fazer esse tipo de customização para poder ratear o apontamento, né? Para poder dividir o custo, né? Desse tipo de operação. Existe o contrário também. Você tem uma máquina que você precisa ter 4, 5, 6 operadores. Então, tem bastante customização em clientes aí para fazer. Tem várias situações. É, assim, melhor priorização de OPs, né? Esse é um ponto bem pedido também para estar fazendo customização, né? Sei. Então, hoje chegam os pedidos na fábrica e um dos desafios você tem lá 5 itens em um pedido, 10 itens no outro, e alguns itens são comuns, né? Então tem que juntar esses itens, e quais itens faz nessas máquinas para poder fazer uma produção bem otimizada, né? Porque o setup, tem que aproveitar que às vezes demora um dia. Uma fábrica de papel, por exemplo, demora às vezes 1, 2 dias para fazer o setup de uma máquina, Uhum. né? Por isso eu falo do roteiro de operação, tudo, né? A nossa formação vai ser em cima de um pendrive. Então, tem a montagem do pendrive, o centro de trabalho do pendrive, entendeu? Então, é montar um pendrive, né? Tá falando aqui desde o bom, né? Que é o Bill of Material, até o Indústria 4.0, né? Então, a Indústria 4.0, basicamente, é isso aqui, né? Entendeu? Basicamente, o que você está vendo aqui. Então, a nossa Indústria 4.0 é basicamente tudo isso que a gente está vendo aí, né? É toda a integração do sistema com o chão de fábrica, né?
Entendi, excelente. Tendo a ferramenta, né, o restante customizar, adaptar o cliente é o nosso trabalho aí, né? Sim, sim. Adaptar. E a gente, fora a formação, a gente tem hoje, eu falei, a gente tem, deixa eu pegar aqui, de todo o processo, né? Aqui você já tem uma ideia, eu vou passar aqui. Então, o que eu falei também, a gente vai montar um pendrive aqui, ó, montagem, soldagem, montagem da carcaça, teste de qualidade, é isso, em cima disso que a gente vai fazer a nossa formação manufatura, Proteus. Centros de trabalho, todo esse processo ainda que você já conhece. Então, qual que é, como você falou, qual a grande dificuldade hoje, né? Aqui a gente passa de MOD, MOI, isso aí você tem esse conceito também, né? MOD, MOI, GGF, né? Toda essa Dentro parte de aí. curso, dentro de trabalho, né? GGF, Sim, entendeu? Então, padrão, rateio de custo online e offline, a produção do, que nem você falou aqui, né? Vai ser R$ 28 por unidade. Então, matéria-prima é R$ 20 estimado, é o custo padrão, né? Tem toda essa informação. Só que alguns deram problema, a máquina deu problema, entendeu? Aí o custo acabou saindo de 33, né? Porque você falou, o setup está diferente, deu problema da qualidade, então o custo foi aumentando, né? Então, o que que a gente fala aqui, em cima, transformando teoria em lucro, né? A gente tem o GAN, que é o Grupo Acelerador Ninja, e o GIM, que é o Grupo Implementador Ninja. Agora que você entendeu todo o processo, né? Saber se coloca um passo à frente, saber disso. Aplicar isso com apoio e acompanhamento, você leva anos à frente. Então, a gente trabalha soft skills, trabalha a implementação do produto, né? Você vai ter suporte, mentoria VIP comigo, tudo isso está dentro dessa nossa formação. Então, não é só conhecer a ferramenta, é saber como o cliente trabalha, o que ele precisa, né? A gente vai implementando a ferramenta no cliente. Por que que é o grande problema, né? Solange, Fernando, você faz o treinamento, só que você não consegue implementar a ferramenta, entendeu? Que como você explicou, uma fábrica de processo, a outra que é automotiva, é totalmente diferente, né? Entendeu? Então, não é o mesmo PCP, não é a mesma forma de fazer, entendeu? Como logística de transporte, também não é sempre a mesma coisa, né? Então, a gente trabalha muito esse pilar terceiro pilar nosso da gestão, que é tempo, produtividade, inteligência emocional, saúde e bem-estar. Então, a gente trabalha soft skills, né? Que é muito importante. Você é contratado pela parte técnica, mas você é demitido pela parte comportamental, né? Então, você acelera o seu conhecimento, aprende com quem já viveu o problema em curta caminho. O GIM, que é o grupo de implementação, Ninja, você aplica o que aprendeu com acompanhamento, projetos reais, war rooms e prática de verdade. Então, quem está no GAN e no GIM, não aprende apenas a teoria dos custos do centro de trabalho, nesse caso, né? Só o centro de custos do centro de trabalho, mas é de todas as nossas formações. Aprende a implementar, resolver e entregar resultado. É isso que separa o profissional comum do profissional disputado no mercado. Então, aí eu falo aqui da nossa formação, entendeu? O que vem na nossa formação, o que tem a nossa formação, né? E eu começo a explicar aqui o valor da nossa formação, por que que é importante você fazer a formação, né? Porque sem operação sem roteiro é um caos, falta de controle, prejuízo invisível, sem processo de estagnação na carreira, e por aí vai, né? Os 3 pilares aí. Então, eu começo a explicar todo esse processo da nossa formação, entendeu? O que que você vai ganhar dentro da formação? O GAN, 1 ano de GAN, o GIM, 1 ano de GIM, aulas gravadas, suporte, template, checklist, 20 encontros ao vivo, começando agora em maio. Então, a formação daria 15.191. Hoje, seria 2.997, com 40% off, vai para 1.798,20. Esse 40% off acaba hoje, dia 30 de abril, é o último dia. Depois não vai ter mais 20% de desconto. Então, aí eu conto um pouco o que que é, porque
sai caro você não saber das coisas, é erro de produção, retrabalho, falta de confiabilidade dos dados. Você pode ser substituído por quem sabe, simples assim. Imagina você controlar a produção de ponta a ponta, ser referência técnica da sua empresa, imagina você aumentar seu valor no mercado. Quem domina antes cresce mais rápido. Grandes líderes tomam decisões rápidas. Quem age hoje colhe os resultados antes que todos. E aí tem a nossa formação, entendeu? Que é o Grupo Acelerador Ninja, Grupo Implementador Ninja, mais suporte, mais template, mais aulas gravadas, mais mentoria VIP comigo, para esse valor de R$ 1.798,20 até hoje. Então, você vai ter domínio total do PCP, engenharia de produtos, entendimento prático de custos industriais, gestão da qualidade aplicada no Proteus, integração com MES e automação de processos, acompanhamento ao vivo e grupos, tudo isso com foco no que realmente transforma a sua carreira. Então, é isso que eu falei em cima da nossa formação, Fernando, entendeu? E aqui eu tenho, a gente tem um outro produto, né, que são todas, Combo Ninja Master, tá? Você tem, é uma assinatura, você vai ter todas as nossas formações, mais o Grupo Acelerador Ninja, mais o Grupo Implementador Ninja, mais Formação Proteus, mais mentoria VIP comigo, nesse momento aqui, né, por R$ 297 mensais. O que você vai receber? Você vai receber a formação Manufatura Proteus, formação Gestão de Frotas e Ativos, formação Escola Ninja DVPL, Grupo Implementador Ninja, formação Logística e Grupo de Acelerador Ninja. Tudo isso por um valor irrisório de R$ 297 mensais. Para quê? Para eu poder te acompanhar, né? Mesmo que você tenha conhecimento aqui, você vai saber aqui, vai aprender os códigos ninja de alta performance, vai aprender várias coisas aqui, né? Então, é para você que quer crescer, dominar o projeto, tornar uma referência de atendimento. Como a Ninja é uma assinatura que reúne tudo que precisa. O GAN, o GIM, todas as formações gravadas, né? São gravadas, você não vai ter os encontros ao vivo. Acesso imediato ao portal, várias aulas, então conhecimentos. A gente tem tudo isso, a gente está oferecendo no mercado agora, lançando também. Eu mostrei lá, né, que é R$ 4.997, então seria R$ 297 mensais, com valor anual, né? Porque é assim, este valor aqui é por lançamento, tá? Daqui a pouco não pode ser esse valor para eu te dar a mentoria VIP comigo, tá? Mas por início, lançamento vai ser esse valor. Depois a mentoria VIP comigo vai ficar apenas dentro do pacote anual, que é 1.997, que também em breve não será 1.997, ele está com 50% de desconto. Então, a gente está oferecendo esse outro produto aqui também, né? Aqui você vai receber todas as nossas formações. Amanhã eu tenho formação gestão de contratos, ela vai estar aqui dentro também. Se você continuar assinando, por assinante, você também vai receber isso dentro da nossa plataforma aqui, do Combo Ninja. Entendeu? O que achou do projeto, Fernando? Solange? Que legal. Você prefere o quê? Formação completa ou assinatura? Lembrando que a formação completa até hoje é aquele preço. Assinatura, legal. Bacana. O ideal é fazer já, porque não faz a assinatura, né? Você já vai receber os conteúdos, então, a formação começa dia 15 de maio, então você já vai começar, já tem conteúdo, já tem degustação lá dentro da formação de manufatura, já tem aulas que eu já estou subindo lá também, já tem aulas dentro de gestão de frotas e manutenção de ativo, já tem aulas dentro de logística, já tem aulas da Escola Ninja DVPL, então, você tem todas as nossas formações, né? Em breve não será esse preço aqui, depois eu falo com vocês, mas em breve não será esse preço, eu não preciso nem te dizer, né? Porque só esse valor aqui mensal, quanto seria o meu valor hora, né? Não dá nem para você comer duas pizzas. Entendeu?
que você não assina agora, Solange? E faz parte aí da nossa assinatura. Vale a pena, viu? Vamos assinar hoje? Eu te passo aqui o link, a condição, aí você já assina. Você vai ter todo esse conteúdo. O que você acha? Estou lançando agora, tá? Isso. Em breve não será esse preço, tá? Em breve eu não consigo manter isso. Beleza, eu te chamo no Zap, aí a gente conversa, tá bom? Vou anotar aqui. O que achou, Solange? De onde você fala, Solange? Vê lá que é São Paulo? São Paulo, né? Ah, tá. Legal. Bacana. Não quer participar da nossa formação? Para você ter os 20 encontros ao vivo. Aquele valor vai até hoje, tá? Começa a 798,20. Amanhã, a partir de amanhã já não vale mais esse valor, tá bom? Mas acho que a assinatura também é legal para você. Em breve, a assinatura também, eu não posso manter esse preço, tá? Principalmente para a mentoria VIP comigo. Por exemplo, você tem dúvidas, a gente vai tirar as dúvidas com você, entendeu? Você vai me chamar no Zap, a gente vai começar a tirar dúvida de uma implantação que você está fazendo, de um cliente, de templates que você pode ter, blueprint, vai ter uma metodologia de implantação ninja, né? Então, para quem não é TOTUS, vai entender como que é um processo de uma metodologia de implantação, né? Então, a gente consegue fazer tudo. Um momentinho só. Entendeu? Então, a gente vai ter todo esse processo aí, né? Para você sempre receber documentos, não só aquilo que você está implantando, mas tem bastante coisa legal, tem soft skills, tem metodologia de implantação. No GAN, que é o Grupo Acelerador Ninja, você recebe muitos soft skills, né? Você tem 4 níveis lá dentro, então você já está entrando num nível mais avançado, mas em breve vai ser só o nível mestre, né? Ninja, aprendiz, discípulo. A gente tem os níveis lá dentro, né? Então, a plataforma está ficando bem legal ali já para a gente poder evoluir. Aí eu te passo certinho. Tá? Eu te passo certinho para você ver essa parte da assinatura. Qual o seu maior desafio hoje, Solange? Qual o seu maior desafio hoje? Ah, tudo bem, Solange. Obrigado pela sua participação, viu? Bacana. Espera aí, eu vou entrar em contato com você, eu falo com você, a gente vê certinho, eu te passo, tá? O link para você fazer a assinatura. Você vê que vale a pena.
nos 3 primeiros meses de assinatura mensal, tá? Eu tenho um pacote para assinatura anual, tenho um pacote para assinatura semestral e tenho um pacote para assinatura mensal. Eu vou te passar os pacotes, está com 50% de desconto, no mensal está tendo 3 meses com 50%, no anual 50% de desconto, semestral 50% de desconto. Então, o valor de 1.997 vai estar 640 e pouco. Tá bom? Eu te passo certinho os links lá. Aí você já pode comprar, participar, e a gente, mês que vem aí, já, final de maio, já deve ter uma reunião aí, tá? Tem encontros também, ao vivo, que nem a gente está fazendo aqui. Todo mês vai ter um encontro, tá bom? Obrigado pela sua participação. Tchau, tchau. Boa noite.